Doutor Diogo Macruz. Eu tô sorrindo. Um prazer ter o senhor aqui. Uma referência no direito penal e no direito processual penal. Tem um escritório lá no centro de Caxias. Minha cidade. Já ganhou vários júris. É especialista em júri. Eu assisti um júri e deu aula e inclusive ganhou. Sabe tudo de direito penal. Absolutamente tudo. Tá há 10 anos nessa estrada. Uma estrada longa. Doutor Diogo, como foi... Vamos começar lá de trás. Como foi a faculdade do senhor? Como foi o estágio do senhor? Cruel. Cruel. Eu vivo o preto e branco. As pessoas tendem a falar muito, pintar o pavão de certa forma, dizendo que tudo foi muito tranquilo, ou que às vezes, quando não foi muito tranquilo, que elas tiveram ajuda de tudo, de todos, e nem todo mundo tem essa ajuda. Às vezes, o estágio não chega no momento oportuno, particularmente, até hoje, hoje não mais, mas por longas datas eu esperei uma vaga na Prefeitura de Caxias. E graças a Deus que não veio, né? Graças a Deus. Até porque os colegas que habitavam aquele local inóspito, que é a Prefeitura de Duque de Caxias, esse pessoal hoje ladeia comigo nos fóruns daqui do Brasil, entendeu? Mas, muito embora cruel, eu não abro mão de cada passo que eu dei até chegar aqui. Os estágios que eu fiz, eu também fui estagiário da Defensoria Pública. Ao mesmo tempo, eu fui estagiário do Tribunal de Justiça e, na loucura, óbvio, na loucura da faculdade, eu também era estagiário concursado do Ministério Público, junto com o teu irmão. Então, eram 3 estágios ao mesmo tempo. E acredite, embora eu não tenha tido tanta ajuda assim, os promotores, os defensores e os juízes e os servidores daquelas casas, todos eles me ajudaram muito a chegar até essa posição. Mas quando eu estou num ambiente que eu estou falando com algumas outras pessoas, todo mundo pergunta, foi difícil chegar aqui? Cara, foi. Mas é quase impossível me manter aqui. Chegar parece difícil, mas depois que você chega na posição que você precisa protegê-la, aquilo dali é um bombardeio 24 horas por dia. Você precisa proteger aquela posição para não virar chacota entre os seus, para você não perder a sua imagem, sei lá, se aventurando no crime, que é algo que eu faço com exclusividade, ou talvez virar para o Tribunal de Justiça um daqueles advogados que não sabe trazer tese, que não sabe modificar a situação fática do teu cliente. Então, sim, foi bom a vinda para cá. Me manter aqui é algo mais difícil ainda. Como você me perguntou também sobre a faculdade, o início da faculdade, eu tinha chegado aqui já, eu vim de Campos para cá, nesse período da faculdade eu tinha vindo de Campos, e eu não tinha dinheiro para bancar a faculdade. Graças a Deus eu sempre soube vender. Então eu trabalhei em algumas lojas, até no próprio shopping da minha faculdade, que é o Nigran Rio. Eu trabalhei ali no shopping. E eu, com a minha filha mesmo, às vezes eu passo naqueles corredores e me recordo que eu chegava às 8 da manhã, às vezes às 7 da manhã para bater o estoque, ficava em pé até às 6 da noite. Isso quando tinha que bater os plantões, ficava até às 7 da noite. E 7h10 eu estava na faculdade. Graças a Deus era do lado. Às vezes não dava para bancar uma comida, mas bancava a passagem de volta para casa. Foi assim que eu fui fazendo a faculdade. Maravilhosamente bem, entendeu? Nunca dar desculpa é sempre um caminho bom, né? Que a pessoa não dá desculpa, não olha para as dificuldades, ela cria metas e de repente isso, o que te levou, te conduziu a você não desistir nos momentos difíceis ou não refletir sobre isso? A grana. Mas não é só a grana. Porque quando eu falo da grana, quando eu falo do dinheiro, eu falo muito isso em casa. Minha mulher não gosta muito. Só que se você soubesse quantas pessoas a gente ajuda por dia, e com dinheiro, e não é entregando dinheiro, às vezes é uma cesta básica, às vezes é fluindo na vida de uma pessoa, modificando a vida de uma pessoa. Então, é muito importante essa parte financeira, que não é exclusivamente para mim.
Isso é para ajudar. Nós parecemos, eu não sei, a gente parece uma espécie de um grupo que está ali sempre fluindo na vida das pessoas. Isso é motivador. Mas, para você fluir na vida das pessoas, na minha própria vida, eu preciso de estrutura. E a estrutura, ela é movimentada a essa parte financeira. Então, eu olhava para os rapazes da televisão que tinham iates, que eram reconhecidos por serem bons advogados, por ser os caras da quebrada. Essa é a realidade. E eu olhava para eles e falava, eu quero ser um cara desse. Eu fui criado por um polícia e fui colocado no mundo por um civil. Ambos foram presos. Ambos vivenciaram o cárcere. Então eu vivenciei o cárcere muito jovem por 2 vezes na vida. Então eu sei como os advogados deles eram. Eu os via, eu reconhecia cada advogado como um bom advogado, como um belo de um especialista, como um cara que só fazia aquela área. Então isso sempre foi motivador, essa gana que eu tinha para chegar o mais rápido possível longe e levar uma cambada de gente junto comigo. Você vendia o quê? Roupa? Vendia roupa? Graças a Deus não vendia droga, né? Não dá dinheiro. Não, eu vendia roupa. Eu vendia muita roupa, muita roupa, muita roupa. Vendi roupa de funkeiro, vendi roupa de vintage, vendi roupa simples. Gente, eu tinha vergonha no início de vender roupa, tá? Porque às vezes colegas da faculdade chegavam, eu morria de vergonha. E vender é sempre vender, né? Então tu pegou Muito. aquela experiência que o senhor tinha de roupa, E hoje eu de vendo venda meu trabalho. e hoje vende o teu trabalho. Mas vendo e vendo muito, tá? E vende bem. Porque quando eu ando por aí, todo mundo fala, Diogo, referência, Diogo Macruz, Diogo Macruz. Eu vou te falar uma coisa. Eu evito muito os elogios. E eu evito de verdade os elogios. Porque os elogios são muito fáceis. É muito fácil você elogiar alguém. Eu prezo muito, 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 muito. E machuca, hein? Mas eu prezo as críticas. E graças a Deus elas existem e elas vêm. E toda vez que uma crítica vem, eu me transformo em cima daquela crítica. E eu vou te falar, essa é a dica pra todo mundo, tá? Mas a crítica você fala em relação a quem? Quem te criticava? Não, quem me critica. Às vezes um júri, alguém menciona. Eu fiz um júri recentemente em que nós fomos derrotados pela vida pregressa do cliente. Quando o cliente sofre uma derrota, o meu escritório inteiro sofre uma derrota. E a única coisa que eu digo para o nosso escritório, para a família do preso e para o réu que está ali, é que a gente só vai parar quando vencer, quando eu resgatá-lo finalmente daquele local. Mas sobreveio num almoço meu com os rapazes que trabalham comigo, um erro que possivelmente eu possa ter tido. Não foi erro de iniciante, não foi erro de nada. Foi apenas um caminho que eu tomei. Todo caminho é um caminho sem volta. Eu tomei aquele caminho, bati o pé e fui firme. E se eu tivesse vencido, teria sido vencedor naquele caminho. Então essa crítica de que, porra, Diogo, você pode ter errado ali. Opa, já não erro mais. E quanto àquele erro, vamos começar a brigar para transformar a vida daquele preso e trazê-lo de volta para a rua. É isso. Bacana. E você falou direto e foi humilde. De aceitar um erro, cara. E Sim. a evolução só vem quando você aceita aquele erro, né? E eu olhando pra você assim, é difícil você ver um advogado que tem 10 anos. 10 anos? Na verdade, eu acho que eu não tenho 10. 12. 12 nada, tá me chamando de velho? Não, eu tô caminhando para 8, 9. Então, um advogado que tem 9 anos de experiência. Cara, mas também tem que ver o seguinte, você atua o triplo, o quádruplo de um advogado criminal normal. Você faz muito processo, pô. Então tu tem, em 8 anos, tu tem a experiência que de repente um cara que tem 24 anos tem. Eu tava conversando com o advogado criminal, ele falou que não existe hoje em dia ir no presídio. E eu só te vejo em presídio. Gente, eu tenho horror e não tô preocupado com respeito aos outros colegas. Eu tenho pavor do advogado que diz que não pode ir ao presídio. Não é que não pode, falou que o Não advogado vai, não criminal existe. não existe isso de ir no presídio. Então a prisão vem para esse advogado quanto antes, porque se não vai ao presídio, ele deve estar falando com o cliente dele ao telefone. Não é raro. Às vezes essa ilegalidade acontece. Mas se você não está indo ao presídio, tem algo errado que não está certo aí. Eu vou ao presídio. E eu vou Você não fala por constantemente. telefone com o cliente. Tá? Não, até porque isso daí tá Você errado. enche o saco. Não
vou dizer que enche o saco. Primeiro que eu posso ser pego numa interceptação telefônica e eu não tenho condições de dizer que eles estão errados, eles estão certos para esse local de telefone. Mas se um dia for necessário, eu não sou hipócrita de dizer, vou falar com o cliente ao telefone, me ligou, eu tenho que responder. Por outro lado, eu não tenho um cliente só de Duque de Caxias. Eu não sei o que diabo aconteceu, mas Deus quis que nós tivéssemos clientes de todo lugar. Então nós temos hoje clientes do Brasil. E eu tenho clientes que são de outros estados. A família não pode ver. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para aquela família que ela vai mandar um Sedex de R$700, dependendo de onde ela for, R$800 para cá, e ela não consegue falar com o preso ao telefone, ela não consegue mandar recado ao preso, ela não consegue falar com o preso sobre nada. E eu vou ver o preso somente no flagrante, na custódia e na audiência? Me perdoa, filho. Esses presos são tudo garoto. São todos meus filhos. Isso aí eu os considero família. É família. Cada um com o teu respeito. Isso é tudo meu. São todos meus garotos. Eu tenho maior Até porque se o prezo cliente, muito por eles. se o cliente estiver perto do advogado, ele consegue produzir mais provas junto com o advogado. Sim, assim, eu não sou amigo do preso. Eu sou advogado do preso. Mas necessariamente eu estou ao presídio. E às vezes um preso a gente vê no presídio que é 3 vezes, no máximo, estourado. Isso não faz de mim várias vezes. E acredite, eu tenho uma secretária que padroniza as minhas visitas. Mas se alguém for preso em flagrante hoje, ou se alguém me chama no presídio, eu não vou deixar de ir. Ainda que me perdoe. Quantas vezes eu tiver que ir ao presídio, eu vou. Eu vou ao shopping várias vezes. Mas não foi uma crítica a você, entendeu? Foi uma crítica, assim, Sim, não, comentário. Eu tenho, e eu estava na minha moto. Eu estava na minha motocicleta a uns 170 por hora, voado para ir ao presídio, e estava me perguntando, porque, oh meu Deus, como eu falo dentro daquele capacete. Eu estava me perguntando, por que eu vou tantas vezes ao presídio? Mas aí eu me toquei que eu vou tantas vezes ao presídio, mas eu não vou tantas vezes pela mesma pessoa. Eu vou tantas vezes ao presídio por tantas pessoas diferentes. Então, obrigado, Senhor. Que eu continue indo várias vezes. Muito trabalho. Eu gosto do Muito trabalho, muito dinheiro. Se você tem dinheiro, tu consegue ajudar as outras pessoas. Você não tem noção de quantas pessoas trabalham com a gente, pessoas que construíram suas vidas através de nós, junto com a gente. Eu construí minha vida com as pessoas que trabalham comigo. Então, que a gente continue dessa forma. É uma rede. É uma rede. Eu chamei, eu fiz um post no meu Instagram e eu comentei que a gente não era um escritório de advocacia criminal, nós éramos uma família. Uma família, não me recordo agora, mas era algo que veio para ficar. E que acredite, a gente vai dar um trabalho muito grande se tentarem tirar a gente do local. E entendeu? por que o logotipo é um cavalo, afinal de É contas? um cavalo de Troia. Que entra, se implanta e depois Na prática, ganha de dentro para fora? eu respeito o direito penal, respeito o legislador, respeito a legislação, mas não espere de mim pouco. Eu vou fazer absolutamente tudo, sem pudor algum, para o meu cliente. É essa a realidade. O nosso cavalo de Troia significa isso, a estratégia. Nós não temos mais emoção. A emoção ficou lá atrás, no nosso primeiro ano. O Thales ainda tem emoção, porque ele está com 1 ano e meio, né? Mas eu costumo falar que a gente já não tem mais emoção, tá? No lugar da emoção entrou o direito penal. Então, o que eu tiver que fazer para proteger o cliente, se eu tiver que construir uma tese que socialmente ela não merece o carinho, o abraço da sociedade, mas se aquela tese estiver amparada no direito penal, mas não estiver protegida pela sociedade, eu vou fazer. Isso significa que eu vou ser estratégico e talvez eu não tenha pudor por isso. Eu não respeite alguns padrões. Na verdade, a gente não respeita muitos padrões. A gente faz o que tem que ser feito, entra pro ataque, combate e sai. É isso. Eu queria ver uma audiência sua com um promotor que batesse de frente, para ver qual seria a tua reação assim com um promotor batendo de frente, porque a audiência que eu assisti tua, a promotora meio que Foi gentil. Foi educada. Eu fui gentil também. Tu foi gentil pra caraca. É. Você usou uma estratégia boa no começo, que você falou assim, Eu vou pedir desculpa, já vou Vocês pedir desculpa. mulheres. Ah, tá, sobre as mulheres não poderem apanhar no rosto ou na cara em qualquer lugar. Mulher nenhuma deve Eu apanhar. achei que dali uma sacada muito boa, tá Foi ligado? cruel. Foi cruel, Um pouco. porque eu joguei com a voz dela. Mas é tribunal do júri. Em Roma era assim, no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, em qualquer lugar do mundo vai ser assim. Então aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, não será diferente. Eu queria ver a ação de um promotor que bate de frente. Eu já tive esses embates algumas vezes. Eu já tive mais embate assim com com juiz punitivista. Só tem uma coisa que me mata. É alguém ter
tentar tirar o direito, o pouco direito que resta ao advogado criminal. Porque para cada brecha que o legislador esqueceu aberta para o direito penal, contraverso a isso, ele abriu 5 contras. Tem 5 portas que podem fechar para aquela única brecha. Paridade de armas. Né, Não tem fair play em lugar nenhum. Não trate você não de ser posturado. Eu fui para uma audiência de custódia, o juiz nem escreveu o que eu falei. Natural. Na ata, eu fiquei assim, caraca, minha tese era boa. Minha tese era a seguinte, quando chegasse no final do processo, o cara não ia ficar preso. Homogeneidade e proporcionalidade. Ele né? ia ter a pena substituída por uma restrição de Qual era o direitos, crime? porte de munição de uso restrito. Eu não sei nem porque diabo ele tá preso. Entendeu? Mas foi um flagrante e tudo O mais. flagrante chegou lá na delegacia, não quiseram arbitrar a fiança. Aí depois o delegado botou no processo que ele tentou arbitrar a fiança, mas eu cheguei, perguntei, falaram que não tinha fiança por ser porte de munição de uso restrito. Nós estamos em situações assim. Aí eu fui pra audiência e vim com a tese que quando chegaria no final do processo ele não ficaria preso de qualquer maneira para ele ser libertado. Era mulher ou homem o juiz? Era um homem. Era homem? Que pena. Tipo assim, conseguiu liberdade provisória, Ai, que bom. mas a minha tese nem saiu no papel. Eu fiquei meio decepcionado. A audiência de custódia no Brasil hoje, no Brasil não, no Rio de Janeiro, porque eu sei que tem audiências de custódia espalhadas pelo Brasil de forma diferente. Mas aqui é muito política, é muito social. Em algum momento você vai pegar juízes soltando bastante tráfico, em outros momentos você pode pegar juízes soltando bastante roubo simples, em algum momento você pode pegar ninguém soltando nada. Então depende de como a sociedade, de qual caos resolveu pairar naquela cidade, naquele estado, naquele momento, naquele período, naquela temporada. É muito disso. Embora eu continue a falar que direito penal não é social. Dane-se. Quem tem que cuidar do meio social é o político. Quem tem que cuidar do meio social é a segurança pública. Porque não nós. Os requisitos lá do CPP de necessidade e adequação, aquilo dali, nego caga e anda pra aquilo dali, sapateia em cima do Código de Processo Penal, tranquilo. É isso. Vide 64. Nós já tínhamos direito penal. E mesmo assim não era respeitado. Então, se sobreviesse hoje uma nova ditadura, o direito penal novamente não seria respeitado. Nós, que brigamos a qualquer custo e por qualquer coisa, ou seríamos exilados ou mortos, ou a gente teria que brigar muito para soltar o máximo de pessoas inocentes possíveis. Fazer um processo de Maria da Penha. Fiz uma requisição pro cara ser escutado lá no começo pelo assistente social. Porque tá previsto na lei. Eles acham que homem não precisa. Aí o juiz virou pra mim, indefiro, não vai ser ouvido. Aí eu reiterei o pedido pedindo reconsideração. Ela indeferiu de novo. O Ministério Público indeferiu o meu pedido e falou que não tinha fundamentação. Botei Constituição, escrevi tudo. Eu tô novo na advocacia, então botei até doutrina, botei tudo lá. Indeferiu. O Ministério Público veio, em uma linha botou: ouça-se o SAF. Defiro. Então, tipo assim, eu fiquei, caralho. Quantas vezes eu pedi... Quando o advogado quer. E a juíza indeferiu. Quantas vezes o MP pediu e a mulher deferiu? Aí no final o cara foi ouvido, a mulher não compareceu aos atos processuais, aí mandou arquivar o processo. A violência doméstica ela é uma lei muito frágil, que protege um ser muito frágil também. Frágil entre aspas, porque as mulheres são muito fortes. No entanto, é frágil o texto da Maria da Penha. Então, se você não tiver uma boa... Outra coisa, eu sou super leal ao processo, tá? Eu sou leal, não sou ingênuo. E por não termos pudor, muitas das vezes, eu procuro até a mulher para entender o que está acontecendo. É claro que depende muito da circunstância processual. Mas a gente já chegou a conversar com algumas mulheres que nos confidenciaram que não, doutor, eu não quero ele preso, eu amo esse homem. Aquilo foi isolado. Que ele responda o processo, mas preso ele não precisa ficar. E se eu não tivesse feito isso, a gente levaria até uma audiência, 3 meses, talvez ela se abrisse dessa forma com a promotora, com o promotor ou com o defensor, mas talvez não. Difícil, né? Porque a promotoria não atende ninguém. Mas a gente puxa o carro à frente, vai que vai. É isso. Pelo menos aqui de São João que eu trabalhei não atendia ninguém. Nem conversava com ninguém. Com o promotor se for necessário, tá? Não existe essa questão de, mas isso não é normal. É normal pra gente. Ele é servidor público. Não interessa quem ele é. Vou te falar com todo respeito. Juiz, promotor, defensor, advogado, não é absolutamente nada.
Nós somos meros mortais. O juiz não é nada sem a minha presença como advogado. O defensor não é nada sem a presença do promotor. E o promotor, muito menos, sem a presença do advogado e do juiz e do defensor. Nós somos personagens do mesmo meio. Sem nós, sem um de nós, aquela coisa não funciona. A mecânica não funciona. Entende? Entendo. Vale a pena bater de frente com o promotor na audiência? Vale a pena bater de frente com qualquer pessoa, rapaz. É o seu nome. Que me chamem de chato. Eu quero mais é que me chamem, porque quando eu entrar na delegacia ou nos fóruns, esse cara é problemático. Gente, me chamem de chato. Mas me ovacionem. E não é ovacionar o Diogo. Ovacione o que eu faço, igual o Batman, né? Não é sobre quem eu sou, é sobre o que eu faço. Tá legal? Então que isso seja reconhecido pelo problema que eu dou no processo. Problema que no final dá certo. Que ali o personagem principal é o réu e o Estado, o meio social. Compreende? Vale a pena bater de frente com o juiz? Com qualquer pessoa. Mesmo sendo ele que vai dar a sentença? Não. Corregedoria. Outra coisa, não gostou, doutor? Recurso. Recorre. Graças a Deus nós temos pesos e medidas. Nós temos 3 instâncias muito boas até. Hoje eu estava discutindo dentro do meu carro sozinho sobre decisões do STJ. E nós temos muitas câmaras, muitas turmas. Nós temos tudo. Só perde quem quer. E na segunda instância é muito bom. É gostoso o processo penal na segunda instância. Mas depende, né? O nosso escritório esse ano entrou sustentando as apelações diretamente na quarta criminal. E a quarta criminal é conhecida como a Câmara de Gás. Eu a tinha como uma Câmara muito conservadora. Mas eu vi em minhas sustentações esse ano, e não foram poucas, que a quarta Câmara quedou-se ao direito penal e permaneceu ladeando com o meio social. Eu digo assim, porque eles enfrentam. Se tu fizer uma peça, eles vão enfrentar as teses que você coloca nessa peça. É o que nessa nós peça. É mais nesse sentido, que na primeira instância, nunca vi Na primeira isso. instância, ela viola os preceitos legais e abandona o Estado Democrático de Direito. E o juiz é capaz de dizer que não é obrigado a enfrentar suas nulidades, todas elas, se ele já se entendeu, se ele já compreendeu apenas com o que ele viu, que ali já é o suficiente para condenar o réu, o acusado. E eu, quando trabalhei na promotoria, eu achava isso absurdo, porque eu queria bater em todas as teses. Aí falava, não tem necessidade não. Você vai falar aqui, autoria, materialidade, palavra dos policiais, que eu fazia muito tráfico, palavra dos policiais, pum, 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 pum. Nem dosimetria podia falar. Aí eu era o único estagiário que falava de dosimetria. Aí, como era o doutor Marcelo, ele falava, ó, fala de dosimetria. Quando mudou o promotor, ó, não precisa falar de dosimetria aqui não. Porque quando eu estava estagiando, eu procurava o máximo falar de dosimetria para poder estudar para a prova da OAB. Sim. Quando chegou na prova da OAB, eu sabia tudo de dosimetria, pô. Porque o doutor Marcelo sempre falava de dosimetria comigo, e ele sentava comigo, ele me explicava. Isso é bom. Isso é Tem bom alguém que pra tá do seu caralho, lado ele me querendo te ajudar, é muito importante, sabia? tomava esporro dele direto, mas assim, tranquilo. Às vezes fazia merda mesmo, então Faz o parte. estagiário tem que tomar esporro, tomava esporro. Sim. Fiquei de castigo, ele me botava pra ficar fazendo peças lá subsidiárias dentro da promotoria, mas assim, ele me ensinou muito dosimetria, e quando chegou na fase da OAB, na segunda fase da OAB, Deu certo. deu certo. Eu sabia o 386, prova da OAB é 386. Eu fiquei reprovado uma vez na primeira fase da OAB, quis inventar coisas, mas na prova da OAB é o seguinte, É aquilo, e pronto. é aquilo dali. Não Eu reprovei inventa não. algumas vezes, tá? Não inventa não. Não inventa não que tu vai ficar. É. Eu estudava para promotor, juiz e defensor público no curso fórum. Então, Eu fiz fórum também. para esses cargos. Aí quando eu... Caraca, fiquei reprovado a primeira vez. Me achava inteligente. Aí o cara, tomei uma porrada. 2 anos de defensoria, segunda vara criminal, sabia fazer peça. Sim. 2 anos fazendo peça de acusação na promotoria. Prova da OAB, tomei pau. Fiz a prova em 30 minutos. Tanto a peça quanto as questões discursivas. Foi prepotente, hein? Aí eu tomei-lhe uma porrada. Aí meu irmão Cristiano, ó, tu fez a prova muito rápido. Na segunda vez, estava muito preparado, estudei todo dia, fiquei louco da cabeça. Eu escrevi as teses nos pisos do banheiro. Cada tese num piso do banheiro. E a tese que me reprovou, eu escrevi do lado do vaso, toda vez que eu tava cagando. Eu olhava para aquela tese e falava assim, caralho, filha da puta. E foi a mesma tese que caiu na outra prova. É Isso. impressionante.
a mesma tese que caiu numa prova, caiu na outra prova. Na outra prova, eu fiz em 45 minutos. Peça e questões discursivas. Porque eu me preparei muito. Tem gente que fala assim, eu não sei como é que eu passei na OAB. Eu sei exatamente o que eu fiz, a quantidade de estudo que eu tive que fazer para passar nessa medida dessa prova e a frustração de ter ficado reprovado. Você reprovou quantas vezes? Reprovei na primeira fase uma vez e na segunda fase uma vez. Eu reprovei 7 vezes. 7 vezes eu reprovei. Eu não conseguia passar na primeira fase. Eu ia sempre para fazer 40. E era muito medo, eu tinha medo. Eu não tinha. A vida era muito difícil naquela época. Por mais que eu estudasse, eu tinha uma preocupação absurda. Mas no dia que eu fui para fazer 80, aí eu passei. E fui embora. E se eu tivesse reprovado 50, eu faria mais 50. Porque você não tem noção do orgulho que eu tenho de ter reprovado tantas vezes e estar aqui. Porque eu adoro o privilégio de ter amigos que passaram. E eu tô sendo petulante, tá? Eu adoro o privilégio de amigos que passaram na primeira fase e falaram, eu passei, e hoje fazem serviço pra gente. Então assim, obrigado, Deus. É tipo o Bill Acho que Gates. Deus nem É tem nada a ver com tipo, isso. é tipo aquele maluco Elon Musk. Ele fala assim, ó, eu não estudei em Harvard, mas meus funcionários estudaram. Ah, que bom, né? Tá vendo? E a minha motivação pra passar na primeira fase era meu irmão Cristiano e meu pai rindo da minha cara toda vez que eu ficava reprovado. Deve ter sido muito bom ter o irmão já na, Eu já cheguei reprovado a primeira vez, ele ficou rindo pra caralho da minha cara. Ele e meu pai. Foi frustrante às vezes que eu Porra, eu perdi fiquei também. puto pra caralho. Quando eu fui fazer a primeira fase de novo, eu lembro que quando eu passei pela prova, respondi tudo que eu sabia. Sim. Quando eu cheguei eu já marcava no cartão e não ficava olhando o cartão. Quando eu cheguei no final da primeira fase, eu vi que eu tinha marcado 4 questões objetivas. Eu pensei assim, caralho, eu só sei 4 questões dessa prova toda. Eu comecei a chorar, com ódio no coração. Eu juro. Eu tive uma discussão com meu pai, tipo, 2 dias antes. Eu falei alguma coisa de direito, reconhecimento de pessoas, alguma coisa assim. Ele falou assim, ó, por isso que você não passa na prova da OAB. E hoje é motivo de orgulho. Caralho, aquilo me deu um ódio, uma força na hora da prova, que eu comecei a chorar. E eu falei, eu posso não saber as questões, mas eu vou fazer um desenhozinho de cada questão que dessa daqui que tá aqui. Eu vou fazer um desenho, uma linha do tempo, e eu vou responder essa questão com a minha alma. E eu respondi as questões com a minha alma. Cheguei em casa, na hora de corrigir a prova, praticamente reprovado. As duas matérias que faltavam, processo do trabalho e direito do trabalho. Eu falei, não vou passar, não tem como passar porque eu não sei nada dessa matéria. E eu acertei tudo de trabalho e processo do trabalho, que era impossível eu conseguir acertar. E eu digo assim, apesar de ter estudado muito, a primeira fase da OAB, para mim, foi Deus. Porque eu não tinha um conhecimento suficiente por estudar para promotor e defensor e matérias que não caía, que agora vai ficar pior ainda. Eu espero. E deu certo. E deu certo, graças a Deus eu tô aqui, sobrevivi. A loucura, agora tô me Nós somos sobreviventes. Tô me tratando na cabeça, sozinho, assistindo podcast, assistindo palestras, me tratando da cabeça de verdade, porque quem viveu a faculdade, quem passou alguma dificuldade, não é bom da cabeça. Não tem como ser 100%, cara. Mas é difícil de derrubar a gente, sabia? É muito difícil. E todas essas minhas dificuldades que eu passei, que o senhor passou também, Nós, né? na verdade é Deus, não o Deus o Deus de uma igreja, o Deus de uma igreja tal, é o Criador. O universo ele conspira a nosso favor. A gente se esforça muito pra isso. A gente pro lugar que a gente sempre deveria estar. Assim como o senhor que vendeu roupa, não, de repente naquele momento não entendia, mas hoje em dia vende processo. Eu nunca Conquista tinha ouvido cliente. essa versão. Cara, Que bacana. o senhor, assim, as pessoas que me falam, olha, veio um cliente lá pro Diogo, pô, ele chegou, botou o cliente lá, aí, pô, botou um copo de uísque, botou gelo, fumou charuto, Todo mundo impregnado. descontraiu com o cliente foi lá, bebeu. É. Cara, eu vejo o atendimento de outras pessoas, eu falo assim, caraca, não tem isso. Gente, eu vivo isso. Isso é a minha família, pô. O crime é a minha família. Eu deixo legado. Se um dia eu me for, eu espero que todo mundo que esteve comigo continue o meu negócio através do negócio deles. Isso é um legado. Não é só a grana, é o legado.
é tua história. Entende? É assim que funciona. Agregando valor. Agregando vidas também, né? As pessoas querem se aproximar para aprender, para crescer, para evoluir. Se aproveitar. E minha mulher fala muito sobre os aproveitadores e, graças a Deus, eu tenho esse reflexo dela. Esse olhar clínico. E o reflexo que vem dela sobre isso, eu olho os aproveitadores, eu tenho pena deles, porque eu sei que, às vezes, é necessário isso. Às vezes, eles só precisam disso, cara. E até para eles, você pode dar um pouquinho, porque aquele pouquinho que você dá a eles, às vezes, é motivo de vida, porra. Vale a pena. Tá sendo quase que um Jesus Cristo pra Porra esses nenhuma, caras. A gente é ruim demais no nosso dia a dia. Mas, acredite, vale a pena. Vai morrer por isso não. E teu nome cresce, você cresce, o legado fica. Vale a pena. Fui na tua palestra lá de Nós temos uma, tá? audiência de custo. Eu vou estar lá, pô. É, sobre o reconhecimento fotográfico. Tema que é super... Caiu nas duas provas, 3 provas da OAB. 33, 34 e 35. Amigo meu botou assim, o reconhecimento de pessoas, tem que botar pessoas semelhantes. Olha a resposta dele da prova da OAB. Primeiro tem que perguntar à vítima ou à testemunha as características da pessoa. Depois disso, o delegado vai botar pessoas com aparência semelhante, o delegado ou o juiz, e ali vai ser feito o reconhecimento. Ele zerou a questão e não sabe por quê. Eu falei pra ele, eu sei por que tu zerou. Porque tu não falou da mudança da jurisprudência de 2018, 2019, 2020. Ah, mas não tava no espelho de prova. Irmão, tu tá estudando para advogado, tu tem que saber isso. Andou só o que pediram para andar. Andou só o que pediram, escreveu exatamente o que ele tá errado não, porque era o que tava no espelho. Mas porque ele quer não tá bom também. Zerou a questão. A OAB não considerou a questão dele. Paciência, né? Paciência. Ficou reprovado por causa de 50 décimos. Que era justamente o que precisava. Eu falei, o nome dele é até Thiago. Eu falei, Thiago, tu tinha que ter falado da mudança jurisprudencial. Tu não falou. Aí, mas no espelho de prova não tá. Mas eu falei, tu tem que falar dessa porra, porque é novidade. Caiu no concurso 33, 34 e 35. Pô. Vai cair no 36 também, pô. Claro que vai. O reconhecimento fotográfico é um tema que tá em voga. Nós brigamos... Esse suco ali é teu, se tu quiser beber. É da minha filha. A gente briga muito Quer um sobre pouco de água, doutor? Não. Não, tá Não, tranquilo. embora é engraçado, né? Porque no júri, mais na sustentação oral e no júri também recentemente eu fiquei com a boca muito seca. Mas aqui eu não tô. É um assunto que o tempo todo a gente está falando. E é impressionante como na delegacia começa o erro. Se eu sou negro e eu tô no sul, como que eles vão colocar semelhantes a mim? Se eu sou gaúcho e eu tô no Rio de Janeiro, onde a maioria é mais moreno, onde a gente é queimado mesmo, como que a gente vai colocar uma semelhança? É muito difícil. Cara, mas o mínimo tem que ter um mínimo. Precisa existir. E o mínimo às vezes não existe. Eu tenho um vídeo no YouTube polêmico. Eu adoro polêmica. Esse vídeo eu catei da promotoria da época de estágio. Que eu assistia a todas as audiências, eu fazia aquela desgraça daquela transcrição e daquele relatório lá das alegações finais. Folhas tais. Eu que fazia isso. E eu assisti na audiência, o juiz falou assim pro cara, olha pra trás. Eu tenho um vídeo no YouTube. Eu tenho um vídeo, vou te mostrar depois. Olha pra trás. Aí o cara olhava pra trás assim. Só tinha um maluco algemado, preso com a roupa da SIAP. Sentado no banco. É esse? Aí o cara falava, não, é ele mesmo. Ata de audiência. Reconhecimento segundo 226. Aí o 226 não é flexível. Ele não é mera indicação. 226 é processo legal, é constitucional, tá amparado. A gente não flexiona um direito necessário. Isso é permissividade. Não se faz dessa forma. Até o promotor criticou. Mas o juiz veio na sentença. Beleza pra gente. Pô, era o melhor juiz que eu já vi pra promotoria. Acolhia tudo que a gente pedia. Na dosimetria via absurdo. É um juiz vingador. É um vingador. Ele é o cavaleiro das trevas. O promotor não falava nada na audiência. Bundão. Porque o juiz já tinha falado tudo. Sim. Então o cara, tipo assim, só concorda, excelência. Eu pavor a esse tipo de mecanismo punitivista. E como que a gente se porta diante disso na advocacia? Ai, por favor, né? Para começar, você na advocacia não, na audiência. No momento em que ele falar, é esse, para começar, o teu cliente não pode nem estar ali.
Teu cliente tem que estar guardado lá fora não, né? Na cela, para antes, isso nenhum juiz gosta, mas antes, doutor 226 permite. Vítima, como é que ele é? Branco, preto, magro, azul, roxo, marrom. A doutora, ele é branco, cabelo grande. Ótimo, então nós já sabemos que é uma pessoa branca, cabelo grande, sem tatuagem. Agora você precisa ir até aquele espelhozinho lá e olhar para saber se tem alguém branco, cabelo grande, pô. Sem tatuagem. Porque senão, ele chega lá e ele joga. Ele pode não acertar. Ele pode não lembrar quem é. Mas e se ele for um cara do demônio e ele arriscar e acertar? Você tá muito ferrado. E eu cometo esse erro. Às vezes eu esqueço de perguntar. E agora não mais. Eu sei. Quando eu trabalhei na defensoria, o juiz colocava eu e mais um amigo toda vez para participar do reconhecimento de pessoas. Ixi, a vítima deve te olhar como 5-7 na pista, né? Aí o cara já chegava pra gente e falava assim, não, eu não sou culpado, eu não sou culpado. Eu falei, irmão, Penso, né? eu sou estagiário, cara, não tenho nada a ver com isso não. Quando eu fui na delegacia aqui na 54, pô, os caras jogando dinheiro pelo buraquinho lá da jaula do capeta. Porque aqui dali é a jaula do capeta. É um quadradinho de... É um porquinho, né? De 2 metros quadrados, 1 metro quadrado, é o porquinho. Com um buraco preto, os caras tudo jogando dinheiro. Por favor, doutor, compra a pomba pra mim que eu não tomei café. Oh, meu Deus. Aí eu, com aquele dinheiro todo imundo, dinheiro horrível. Aí eu fui lá na padaria, comprei as paradas pros caras, aí levei pros caras. Não sei se o cara entregou, né? O inspetor, mas eu acredito que sim. O cara era gente boa pra caraca lá. Fui atendido. Tem muito policial muito bom, tá? Fui atendido bem pra caralho. Filha da mãe. Também tem muito advogado muito bom e tem muito advogado bandido. Assim como tem promotor ruim, como tem defensor ruim, como tem juiz ruim. Qual é a perspectiva, a real diferença entre ser atendido pela defensoria e ser atendido por um advogado? Ambos são técnicos. Ambos são muito bons. Ambos estão ali para fazer o seu mistério. Mas o advogado só tem você. A defensoria, ela tem 1 bilhão para atender. O advogado, quando acaba ali, ele é obrigado a voltar para casa e avisar a família o que aconteceu. A defensoria não. O advogado, muitas vezes, tem uma criança que te liga de madrugada para falar, papai vai voltar hoje? Ou uma mãe que falece esperando o filho chegar. A defensoria não. Então a diferença está na emoção. A diferença está por qual motivo você advoga, você defende aquela pessoa. Aquela pessoa é mais um ou é um? Os meus rapazes hoje, cada um é um. Cada um tem uma história, cada um me enerva de um jeito diferente, cada um me faz sorrir de um jeito diferente, cada um me traz uma derrota ou uma vitória de uma forma diferente. Para a defensoria é impossível. E acredite, nós temos defensores que ovacionam de pé, porque eles são bons demais, são verdadeiros gladiadores. Mas é impossível, no fronte, um defensor para 100 presos. Entende? Essa é o sistema já é desse jeito para que não tenha tantos detalhes. A coisa do demônio mesmo. Para que seja rotulado. É rotulado, é etiquetamento. Ele já sai dali com o mínimo de informação, já chega na cadeia, já chega na audiência, com aquela cara de criminoso, e tudo corre como tem que correr. Ou como anda correndo por aí. É isso. O senhor classificaria o Estado como o quê? Chamei o Estado hoje de Estado nada democrático de direito. Nosso Estado é um Estado falido, nosso Estado é um Estado em que os políticos são meros criminosos, nosso Estado é um Estado em que a gente precisa nascer de novo. Nós temos bons advogados, mas temos advogados bandidos. Nós temos bons políticos, mas temos políticos bandidos. Gente, a gente precisa voltar lá atrás, há tantos anos atrás, e quando olhar aquela caravela chegando dos portugueses, jogar um monte de pedra, porque elas nunca tivessem atracado a gente. Nunca tivesse chegado, nunca tivesse aportado aqui. Mas a gente estaria melhor? Não sei, mas a gente não seria tão corrupto como nós somos. Nós somos meros corruptos. Nós somos corruptos por nascença, nós somos corruptos, está no sangue, é impressionante. Está na origem. A nossa origem é corrupta. No Sul, as decisões são tão bonitas. Aqui, as decisões são tão discrepantes. É a mesma nação, mas colonizada de forma diferente, por pessoas diferentes. Enfim, eu espero que as coisas mudem, mas elas não vão mudar. Então, a gente que trate de se adaptar.
E qual seria a diferença, assim, do Sul para cá, pro Rio de Janeiro? As decisões são decisões mais garantidas, mais garantistas. Então é mais fácil advogar lá no Sul do que aqui no Rio de Janeiro? Ah, não. Não. Nunca é fácil advogar em lugar nenhum. Você está defendendo alguém que a sociedade está exilando. A única diferença é que lá você está pautado na lei e o seu personagem acusador está pautado na lei também. Lá eles não respondem à sociedade, respondem ao direito penal. Lá o legislador deve estar sentado no seu túmulo falando assim, lá deu certo. É isso. E aqui tá falando que é. Ah, isso daí tá esquecido. O Rio de Janeiro tá muito perdido. Mas vai melhorar. E a questão da palavra do policial? Súmula Ixi, 70 do eu falei Tribunal de muito Justiça do dos Estado do Rio de policiais, tá? Janeiro. Eu chamei de tirocínio policial numa recente sustentação oral. Eu não confio na polícia. Mas eu também não confio no crime, tá Mas bem? por que que ele mente? Ele não mente. O Thales fez uma petição em que, uma sustentação para ele fez um trecho para eu sustentar, em que ele dizia que, muito provavelmente, a polícia, ela correu com com todas aquelas informações, não trouxe as denúncias anônimas que chegaram à prisão dos meus clientes, justamente, muito provavelmente, para proteger a malfadada operação inicial. Talvez de um revés jurídico. Ou seja, muito provavelmente eles fizeram de tudo para que o erro ficasse encoberto, até o judiciário não ver. A polícia não tem uma porcentagem correta. Não vou dizer que 50% é do bem e 50% é do mal. Não sei. Mas eu posso dizer que a maioria é do bem. E eu sou filho de polícia. A maioria é do bem. Mas existe uma minoria contaminadora que, meu Deus, essa minoria, ela furta o dinheiro do seu cliente numa busca e apreensão. Essa minoria, ela planta uma droga no teu carro. Essa minoria, ela estupra a sua mulher, se você tiver bêbado. E nós temos clientes assim, nós temos um guarda municipal preso numa situação dessa. Essa minoria não merece a farda que eles usam. Mas, no entanto, embora eu não confie na polícia 100%, acredite, esses caras tinham que ser heróis, tá? Eu conheço lugares no Brasil em que esses caras andam e a farda brilha feito um sol. As pessoas olham e ovacionam a polícia. Mas a Polícia Militar do Rio de Janeiro deixou a desejar quando se imiscuiu. Uma minoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro se imiscuiu com a criminalidade. Isso trouxe lesividade demais para a farda. Como que um advogado ele vai driblar lá a súmula 70 da palavra do policial tem um especial valor em relação à palavra das demais provas no processo? Ah, eu jogo sujo. Eu jogo sujo. Eu encrenco demais com a polícia. Eu levo o policial à loucura. Até ele fica tão louco, que isso dia era... Se era dia o momento, ele fala que era noite. A gente entra em tantos detalhes, porque o polícia ele tem uma coisa que é igual o jurado com a promotoria. O polícia ele pode trazer a denúncia impressa, ele pode trazer foto do seu cliente. Então ele está lendo aquela denúncia ali. Essa coisa de que o polícia... mas eu já passei por tantas outras operações. Mentira! Quantas vezes a gente já viu polícia próximo da audiência de instrução de julgamento com a denúncia ali? Porra, não. Cai pra dentro. Quem mentiu, mentiu. O polícia que efetuou a prisão em flagrante de forma correta, esse cara merece palmas. Eu tenho nós temos, o escritório tem uma situação agora que eu bati tantas palmas para a polícia dos Estados Unidos e do Brasil. Eles conseguiram interceptar um cliente nosso que estava entrando na escola que talvez pudesse atacar algumas outras crianças. E a polícia dos Estados Unidos interceptou, informou a polícia do Brasil e interceptaram a tempo. Então, sim. Interceptação telefônica? Interceptação de dados. De dados. Então, sim. A polícia merece palmas. Mas a polícia também merece um puxão de orelha, né? Para que a gente viva só com o nosso salário honesto. É isso. Não consegue, pô. Eles vão ter que conseguir. Essa é a obrigação do Estado. Entendeu? Botaram a câmerazinha. Será que vai resolver alguma coisa? Não. Já relativizaram, né? O governador já relativizou. O relativizou. governador cometeu um grande erro, que é relativizar. Se aquela filmagem, se aquela desgraçada filmagem pertence ao meio oficial, por que diabo ela foi relativizada? A gente não relativiza um direito desta magnitude. Importante pra caralho. No fórum
o juiz permitiu que eles não usassem a câmera. Ah, mas por quantas crianças? Eu perguntei ao polícia, mas não entendi. Não, porque a minha câmera vai filmar, mas a sua câmera, tua mulher vai ver? Teu colega vai ver? Ou vai pro batalhão? Vai pro batalhão. Cara, então filma Jesus, porra. Qual o problema? Enfim. É erro em tudo quanto é lugar, entendeu? Ele relativizou e falou que se o STF quiser colocar a câmera, ele que mande colocar a câmera no policial. Pô, seria uma puta de uma vantagem dentro de um processo. Eu ainda não, eu já pedi, tá? Não me recordo em qual processo, mas eu já venho pedindo câmeras. Eu quero, claro, quando eu tenho certeza que o meu cliente é inocente. Eu peço câmera. Quando você pede algo que é obrigação do A Estado... localização da viatura, eu quero não? a filmagem. Quando eu peço algo que é obrigação do Estado e o Estado não me dá, eu já entro com um ponto a mais. Estado com um ponto a menos. É uma vantagem. Você vai jogar sujo, né? Dane-se. Tá jogando com as ferramentas que tem É pra isso. alcançar a vitória. É isso. O que importa é a vitória. Porque às vezes a pessoa fica naquela condição ética. Ah, ética. Quando teu rabo tá na reta, a ética acaba e começa a surgir as teses mais mirabolantes, A, B, C, Sim. D, pra poder defender o cliente, pra poder E tirar funciona bem. Funciona muito bem. Bom, né? uma mensagem pra quem tá estudando direito hoje, doutor. Não para. Fala igual o Churchill fala. Colou muito na faculdade? Colei. Mas você tá aqui por conta da escola? Não. Não, porque eu nunca consegui tirar 10. Meu Deus. Eu nunca consegui ser o primeiro da sala. E acredite, eu sempre me esforcei. Porra, como eu estudava. Eu sou esforçado pra caralho. Mas eu não consigo fazer igual o CDF faz. Aí eu acabei compreendendo que o CDF tem um lugar dele no céu e eu tenho o meu lugar na terra. Dane-se. Parei de querer tirar 10. Em processo penal e penal eu era o CDF. O restante eu tocava o zaralho, eu tocava o foda-se, tirava Não, eu fui só o muito suficiente pra passar. Não, eu fui muito esforçado. Eu sempre quis tirar 10. Mas eu sempre tirei 7. Mas por conta de quê? Eu não sei, talvez muito trabalho, a vida, a circunstância da vida, ou só porque era pra tirar 7. Porque ninguém vai poder dizer que eu tirei 7 porque eu não estudava. Eu estudava pra caramba. De verdade, eu estudava pra caramba. Cara, eu sempre fui um cara muito burro durante a escola, ensino médio, então Deixa tua mãe eu acho que ouvir falar isso. eu tinha dificuldade de aprendizado. Então, quando eu fui pra faculdade, eu levei essa dificuldade. Eu era difícil pra caralho pra entender o bagulho, eu tinha que decorar, ler ele umas 10 vezes, reescrever, tentar estudar mais do que todo mundo. Eu, tipo, estudava 5, 6 vezes mais do que todo mundo da sala, pra tirar 8, 9. Você me perguntou sobre uma mensagem, e embora eu tenha falado sobre não parar nunca, igual o Church falava, e é um cara que eu sempre leio um pouco sobre ele, mas tem uma frase que eu sempre falo nessas palestras de louco que a gente sempre fica, que é assim, todo mundo quer banho de ouro, mas ninguém quer banho de sangue, ninguém quer suar a camisa, ninguém quer sangrar, todo mundo quer ouro. Cara, se você não sangrar, tu não vai tomar banho de ouro. Banho de sangue, banho de ouro. É isso, é binômio. Fora isso, meu irmão. Agora vai roubar vamos pra lá. crescer. Uma pergunta que eu sempre quis fazer pro senhor. Já acho que eu vou ter o direito de não responder, né? Papelzinho lá na audiência de custódia. O que o senhor escreve naqueles papéis? Porra nenhuma. Eu não levo papel pra custódia. Eu vi o senhor com o papel com a caneta, pô, num bumerangue. Aquilo dali provavelmente ou era uma procuração É, ou era qualquer outra coisa. Eu nunca escrevo. só na cabeça. Só na cabeça. Todas as nossas defesas no escritório sempre são diferentes. E, recentemente, Thales mudou de novo alguma coisa. Querido, nós temos clientes suficientes para mudar suficientemente várias vezes quando a gente quiser. E a gente é tão dono daquela coisa do direito penal, que a gente simplesmente tá naquele solo. Aquele solo do direito penal é nosso. Então a gente muda as defesas, a gente não faz nada igual. E na audiência de custódia eu já falei cada bizarrice que só eu acreditava, que só eu entendia. E o que diabos vale a pena falar na audiência de custódia, assim, sendo bem objetivo? Proporcionalidade, claro, depende do crime. Um tráfico. Cara, conheça teu personagem. Eu não vou falar o nome dos juízes, mas tem 2 juízes que você sabe que elas não vão soltar. Então, se é um tráfico qualificado, ou pela presença de arma de fogo, ou pelo concurso de pessoas, ou pela presença de um menor de idade, você já sabe que não vai soltar. Então, fala lá, excelência. Ele é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa, tem filhos menores de 12 anos, tem trabalho fixo, caso você já tenha conseguido. O crime foi sem violência ou grave ameaça. Não faz sentido a gente imergir esse rapazinho no presídio. A Defensoria Pública é muito clara quando diz que no presídio você não aprende a viver em sociedade. Então, mais do que isso,
é válido a liberdade provisória. Não é a prisão de pele que ensina o acusado a se ressocializar. Responder ao processo penal, ao processo criminal, de forma assídua. Isso dá um medo em qualquer pessoa. Isso é ressocializador. Isso é pedagógico. Entendeu? Eu assisti a tua palestra lá de audiência de custódia, acho que ela falou que não era pra poder... Tinha um assunto que não precisava falar, eu não tô lembrando agora, eu queria te perguntar isso há muito tempo. Ela falava assim, ó, falar de liberdade provisória, relaxamento de prisão, e ela falava assim, ó, não fala isso. Calma, agora de cabeça, me fugiu a É cabeça. com a Daniele? Com a Daniela. A Daniele, ela é a policial boa e eu sou policial mau. Acredite. A doutora Daniele Balistieri. A Daniele é assim, ela é do bem, eu sou do mal. Revogação da prisão. Revogação da lembrei. prisão. É porque tem advogados que chegam lá e falam assim, doutor, eu quero revogação da prisão preventiva. Cara, nunca permita que o teu inimigo ensine pra você o seu próprio trabalho. Por que que seria tão ruim? Não é que é tão ruim, filho. É a desgraça. Não cabe a revogação da custódia. Cabe a liberdade provisória. Você acabou de sair de um flagrante. Não tem uma decisão de um juízo. Aí, quando você sai da audiência de custódia porque não tem lógica, realmente não tem o lógica. flagrante foi convertido em prisão preventiva, da preventiva cabe a revogação da prisão preventiva. É assim que funciona. Mas tem... Não, eu lembrei da tua palestra, quando eu Sim. fui fazer a minha audiência de custódia lá, eu falei, Sabe que caralho... é muito bom? É muito boa. Elas são gratuitas, né? O Criminal Day, ele é gratuito. E eu vou te falar, como a gente traz informações Aprendi novas... coisa pra caralho. É muito maneiro, né? Eu aprendo com vocês. Você pode reparar que eu sou a pessoa que mais fala, a Daniela é a pessoa que mais fala sobre a vida de processo, sobre Bota como um vocês quadro. têm que fazer. Isso Bota é um bom. quadro da próxima vez, pô. Seria maneiro. Então, a Daniela, ela faz isso. Mas eu tento interagir também com vocês sobre exatamente como vocês veem a vida processual. Entende? Isso é importante. Essa interação, nosso Criminal Day tem disso. Dessa interação familiar. É muito bom. Botar um quadro, cara, seria muito maneiro, cara. Você é louco. Puta que pariu, vai ficar muito bom. Então, eu tenho a mesa digitalizadora. Nos vídeos que eu faço pro YouTube, eu boto a tela branca atrás, eu boto minha carinha pequenininha lá e vou desenhando. Aí faço a linha do tempo, boto lá, ó. Dentro do meu conhecimento, da minha limitação. Porra, se vocês fizessem isso, vocês botassem o Criminal Day online, Não, ela fala muito sobre isso. ia estourar. Que é muito bom. Numa próxima a gente já pensa. Tem muita gente que vai sem saber nada, vai com a cara e com a coragem. Eu não fui sem saber nada, que eu já tinha assistido o Criminal Day. Então, tipo assim, estudei pra caralho o caso antes de ir, eu não gosto de fazer nada sem estudar. Naquela madrugada eu não dormi. Era, pro senhor que já é experiente, era besteira. Mas pra mim ali era tudo. Cara, eu falei isso hoje, deixa pra dormir quando morrer. Tá no iate? Não tô, Tá em Angra? não tô. Tem pelo menos 1 milhão na tua conta? Não tem. Para de dormir, porra. Dormi pra Pelo quê? amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai viver uma vida maravilhosa. Vai trabalhar, sangrar, pra ter banho. E a advocacia proporciona essa vida maravilhosa? Sim. A advocacia vai proporcionar muito mais. Você só tem que trabalhar muito mais. Você tem que se esforçar mais do que todo mundo. Você tem que sofrer mais do que todo mundo. Você tem que estar lá, batendo teu ponto. Você tem que chegar antes, você tem que sair depois. E quando isso não der, você tem que trabalhar de madrugada. Você tem que estar 24 horas. E acredite, eu perturbo as pessoas que trabalham comigo. Eu queria ter trabalhado com o senhor. A gente trabalha junto, filho. Sabe por quê? Eu acabei de te dizer que se você tiver um tribunal do júri, você pode nos chamar. Você vai ter um privilégio de trabalhar conosco. Deve ser uma experiência. Não é o privilégio de estar conosco. Não é essa a versão que eu quero passar. O privilégio é porque, de alguma forma, o Thales é o Thales, ele é o romântico da escrita. O Jonathan, ele é o cara sagaz que faz a correria. O Caio é observador, o John é observador. Aquele gordinho é qual? Não, chama de gordinho, não, que sabulha. Esse é o Caio. Caio. E eu, O Caio é o quê? ele é observador. É. E aí, o Caio tá aprendendo. O Caio é bom em previdenciário, mas agora ele tá aprendendo... Vai largar essa porra dessa cachaça aí. Não, espero que não. Espero que ele fique previdenciário. Depois dele lá. E o John, ele tá formando agora. E eu... O John é o da igreja. O John... Não, ninguém é de Jesus lá. Não, teve um... mas é. Teve um, Não, gor- todo mundo é de teve, Jesus. teve um gordinho que eu adicionei que tava lá no dia do júri lá, que ele é da Chama de igreja. gordinho de novo. Não, um gordão. Agora um Tá gordão. piorando. Um branco.
Ah, um amigo do Caio, gente boníssima. Eu comi Gente uma boa, picanha eu com adicionei ele, ele, assim, fiquei maravilhoso. conversando com ele, pô, tu é maluquinho. Eu falei, pô, tem que ser, né, Ah, ele filho? estava no Senão júri. tu não passa, filho. Vai ficar normal? Tu não vai passar não, filho. Acredite, vale muito a pena. Nós somos uma família. E ela só cresce. Pô, Nós quando eu... somos uma família. Cara, eu vi aquela advogada sendo presa lá em Caxias, mano. Eu pensando comigo assim, cara, tipo assim, se eu tô lá, não leva não, filho. É, eu tava fora do estado nesse dia, mas eu me recordo dessa história. A porrada ia estancar, filho. Eu fiquei pensando isso na hora assim, eu falei, irmão, OAB tem que ser igual facção. Mas o AB tá muito assim agora, tá? OAB tem que ser igual Essa nova facção, gestão irmão. do Dr. Wagner Igual religião. tá muito boa também. Não, não deixa levar não, filho. Garra e tira dali, filho. Porrada estanca. Eu fiquei pensando assim na hora, caralho, tá ligado? Bagulho ali é de revolução, irmão. Se eu tô ali, eu falei, pensando comigo assim, não. Eu sou maluco, né? Então eu quero pensei uma assim, OAB não vai de levar Sobral não. Pinto. Eu quero essa OAB. Eu quero a OAB em que quando a gente chegava, o juiz ele olhava pra gente e nós éramos excelência também. A gente era tão bem-vindo nos fóruns, era uma riqueza muito Então grande. nós voltamos a ser, pô. Hoje. A gente vai ter que ser de qualquer Ontem forma. não foi, mas hoje vai ser. A gente tem que ter essa meta diária. É igual o Cristiano Ronaldo. Eu posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou. É igual a excelência. A gente ser excelente, ser fino, vai algemar um advogado na audiência. Uma loucura. Eu pensando comigo, pô, se eu tô lá, não leva não, filho. Quero nem saber se tem polícia. Respeito polícia, meu pai é policial também. Respeito, mas A vida só vai melhorar. Jesus. Pode ter Qual a sua certeza. perspectiva com a advocacia, doutor? A gente não vai parar nunca. A inteligência artificial vai substituir o advogado ou não? Eu espero que dê um dano tão grande e eles matem todo mundo se isso acontecer. Então eu espero que isso nunca aconteça. Já viu a história do gênio? Já. Todo mundo todo mundo que é criminoso já escutou essa história do contar. gênio, porra. Mas eu vou contar assim mesmo. O cara chegou e falou assim, gênio. O gênio falou assim, faz um pedido. Aí o cara falou assim, quero que todos os advogados sumam. Aí quando todos os advogados sumiram, aí o cara falou assim, não, agora eu vou fazer o segundo pedido. Aí o gênio falou assim, tem direito não, filho. Aí o cara, não, aí o gênio vai recorrer a quem? É isso. Nós somos inevitáveis, nós somos necessários. Thanos. E tá tudo bem. Eu também acho que tudo bem, tirando meia dúzia de vagabundo. Tirando essas meia Pessoal dúzia, que come dinheiro de cliente não eu tenho trabalha. vergonha desse povo. Mas gente ruim tem em qualquer lugar. Promotoria, defensoria, judiciário. E Bom, gente no boa tem em final de qualquer tudo, lugar vai dar também. tudo certo. Qual o teu desembargador preferido lá das turmas? Eu não tenho um desembargador Não tem desembargador Eu preferido? não tenho uma câmara preferida. Eu vou brigar com a mesma vontade, com a mesma petulância, com o mesmo Qual que é pior? gerência. A pior, ainda assim, é a quarta câmara. Qual é a melhor? Não conheço. Qual é a que mais se discute de forma... Direito. Uma linguista muito criminal. A quinta câmara discute bem. Vale a pena embolar, criar uma tese na primeira instância? Uma tese boa? Ah, vale a pena. A gente cria essas loucuras às vezes, sabe? Às vezes dá certo, às vezes Qual o não dá. resultado? O juiz lê, o Às juiz vezes o juiz encara. dá, às vezes o juiz... Filho, quem cria tese é o advogado, não é o juiz, não. Mas É a como- promotoria. Somos nós. É o defensor público. Então, aceita. taca a tese lá e espera ver o Desde que vai ela dar. ela só precisa ter um pouquinho de inteligência jurídica nela. Tem inteligência jurídica? Taca ela lá. E se ninguém entendeu o que tu escreveu? Então é bom que você continue a subir. Você tem até o STF para brigar. De repente, nessa caminhada, nessa jornada, alguém entenda. Sim. Agora vamos finalizar. O senhor já está cansado, já teve o dia de expediente. E a Um gente conselho vai para um trabalhar. advogado novo. Queira ser um advogado velho. Queira ter tudo e mais um pouco. E acredite na advocacia. Eu sou esposo de uma servidora pública. É uma vida boa. É uma vida estável. É um valor que vai cair todo mês. Você tem seu horário, você tem tudo. E acredite, eu ovaciono os servidores públicos. Mas não é uma vida para mim. Na minha época, 20% daquela turma queria ser servidor público e eu queria ser advogado. Eu sou advogado hoje. Eu queria ser servidor público, mas eu desisti. Gostei da advocacia. Desde a época da defensoria eu já gostava, doutora Kátia Sharp. Conheço. Eu peticionava, ela nem ligava. Eu quase xingava o juiz nas petições, ela... Pode botar.
A gente faz muito isso. Vai botar isso aí, bota isso aí. Não tô nem aí. Tô falando mal dos meninos na petição. A gente é elegante. Tá? Elegante, Você é um não faltava gentleman, com respeito, não. Mas você pode falar o que tiver que ser falado. Quem é o juiz, cara? É só mais um. Personagem jurídico. Eu queria ter esse contato Vai pra ter, ouvir isso com o senhor. vai ter mais. Pra vai ter pegar. mais. Porque quando eu tive lá na audiência que o juiz tava na minha frente, eu dei uma tremida. A minha mão começou a tremer, eu joguei pra baixo. Eu Mas falei, não ó, esquece não vai que perceber não que eu tô tremendo não, mas os juízes tremem também quando a gente chega. O promotor também treme quando a gente chega. A gente treme quando ele chega. Todo mundo treme. Porque o ambiente é um ambiente assustador, é um ambiente pesado. Permita-se tremer. Mas vai com medo. eu fui com Você tem medo, que mas se permitir ter deu bom. medo. deu até bom, né? Mas Continue aqui a dar bom assim. Uf, Fechou? fechou. Vai dar bom. Valeu, doutor Diogo. Mãozinha. O senhor sempre aperta a minha mão com força, ele sempre aperta a minha mão com força. Mão de homem. Sempre, ó. É. Eu, caraca, o maluco Mão de tem uma homem. pegada na mão, filho. Um jiu-jiteiro. Eu já fui jiu-jiteiro já. Fui desclassificado na competição de jiu-jitsu lá em Caxias. Que merda, hein? Mordi a perna do cara. Mas também, né? O cara deu um chute na minha boca, porra. O Dá cara outro na dele? deu um chute na minha boca. Não, ele me deu um armlock. Só que na época eu tava com 80 quilos de massa magra, forte pra caralho. Eu levantei ele assim, dei um bate-estaca nele. Ele. Ah! Aí o juiz, ó, advertência. Eu gosto muito de jiu-jitsu. eu quase Daqui não a pouco consigo. fui de novo, o cara me pegou no meu armlock de novo. Eu falei, ah, é? Levantei ele, aí o juiz, ó, mais uma vai sair. Aí eu botei ele no chão devagarzinho. Só que nisso ele ficou chutando minha boca de propósito, de sacanagem, porque eu dei um bate-estaca nele. Pô, quando ele enfiou o pé dentro da minha boca, eu mordi ele com força. Arranquei um pedaço da perna dele. Eu lembro até hoje o pedaço da pele dele, Que tudo no meu pecado. dente, assim, ó. Que nojo. Aí quando o juiz levantou assim, o juiz. Aí ele pro juiz, ó, me mordeu. Eu falei, não, mordi não. Cheio de sangue na boca. Cheio de sangue na boca, cheio de pele. Meu apelido no jiu-jitsu virou Pitbull. Aí Eu gosto muito de jiu-jitsu, sabia? Eu vi cara, uma jiu-jitsu é vida uma muito boa disciplina ali. fodida. Mas eu e minha filha, nós dois Filosofia fazemos. pura. Mas a gente quase não tá conseguindo essa semana. Uma semana e meia só também. Mas o segredo da produtividade está na constância. É constância. Ainda que você deixe de ir, você não pode parar de ir. Senão tu perde o ritmo. É igual academia, pô. É igual pegar mulher, pô. Se tu hoje parar de pegar mulher, tu não vai dar no couro, irmão. Por quê? Você desaprendeu, você não tem nem condicionamento físico para aquilo dali. Então o mais importante é você continuar se mantendo ali, ainda que pegue pouca, se manter ali Constância. na constância. Porque se tu perder a constância, você perde tudo. É igual estudar, é igual fazer processo. Entra aquele estudo lá dos Estados Unidos dos vasos, não sei se o senhor já escutou. Já. Mas eu vou contar. De repente ele não escutou, de repente quem tá escutando. Por um grupo deram as missões de fazer os vasos mais perfeitos. Para o outro grupo deram a missão de fazer a quantidade. Quando chegou no final dessa pesquisa, constatou que o pessoal que estava fazendo em quantidade estava fazendo os vasos mais perfeitos do que aqueles que estavam fazendo a qualidade. Então, jiu-jitsu, estudar, OAB, advocacia, vai chegar no ponto que o cara vai alcançar a excelência. E a gente tem vários exemplos aí, por exemplo, Kobe Bryant, ele falava, ó, se o cara treina 2 horas por dia e eu treinar 4, eu já faço o dobro do que ele faz. Sim. Então imagina se você treinar 5. Antes de entrar para advocacia, eu trabalhava servente de obra. Então, tipo assim, fazer petição, sentar no computador nem era trabalho para mim. E quando eu chegava no órgão público, eu falava assim, pô, isso aqui nem é trabalho, pô. Porque eu tava acostumado a virar concreto, porra. E hoje em dia isso me permite a eu trabalhar mais dentro da advocacia e poder ter mais quantidade e, de repente, dentro de 4, 5 anos, já chegar no nível de excelência por quantidade de trabalho. Então, doutor Vai dar Diogo, certo. Tem que dar certo. prazer ter o senhor aqui. Vou apertar a tua mão mais uma vez. Me Já, chame ó, sempre. a pegada. Ah, é. Eu quero Me chame chamar a tua companheira de palestra, Valixere, Balixere, o outro lá, qual é o nome dele? Mauro. O Mauro também. Mauro é outro guerreiro também. E com eles, eu vou botar a tela e a gente vai desenhar lá a audiência de custódia. Eu quero pegar a audiência de custódia ali, ó, com a tela ligada, transmitindo a tela aqui para quem estiver assistindo, aprender. Vai ser uma aula. E eu quero botar o quadro lá. Lá na tua palestra. Faz que eu vou gostar. E vou levar um quadro lá para essa palestra. Para vocês desenhar, pô. Porque o pessoal tem que escrever o que vocês estão falando, pô. Porque o bagulho ali é precioso.
Ela vai pra audiência de custódia sem saber nada. Isso é verdade. Eu vou pensar nisso também. Pensa nisso, vai ser bom. Valeu. Obrigado aí você que tá assistindo. Fique com Deus.